passada a gente mostrou aqui no Limite o carro mais importante da história da indústria automobilística francesa, o Citroën Deux, que de uma certa forma nasceu para concorrer com aquele que se tornaria o carro mais importante da história da indústria automobilística mundial. É claro que vocês sabem que a gente está falando desse garoto aqui, ó, o Volkswagen Sedan, o nosso querido Fusquinha. Quando a gente fala de Fusca, a coisa mais fácil que existe é encontrar alguma data para comemorar. Mas nesse ano 2010, a data é realmente importante, porque o Fusca está fazendo 75 anos de vida. O primeiro protótipo foi apresentado na Alemanha em outubro de 1935. Aquela história que todo mundo sabe. Carro projetado por Ferdinand Porsche, sob encomenda de Adolf Hitler. Um carro que precisava custar 990 marcos alemães, carregar 4 pessoas e chegar a 100 km por hora, para que todos os alemães pudessem andar de carro na Alemanha de Hitler. O D é de Deutschland, Alemanha, mas esse Fusquinha aqui é um legítimo nacional. O Fusca começou a ser fabricado no Brasil em 1959 e foi fabricado até 1986, mais de 5 milhões de unidades feitas no país. Aí todo mundo sabe da história, né? Em 86 a Volkswagen suspendeu a sua produção, mas em 93 o ex-presidente Itamar Franco, louco por um carro popular, ele que gostava de Fusca, pediu que a Volkswagen retomasse a produção do Fusquinha. Isso aconteceu até 1996. Esse aqui é um 66, legítimo brasileiro, um carro que, para quem quer ter um dia uma coleção de carros antigos, ou quer ter pelo menos um carrinho velho, esse aqui não pode faltar não. É o clássico Fusquinha brasileiro. Um clássico brasileiro de um tempo em que ninguém fazia o que hoje se faz com os carros, que é a tal da tunada, né? Tunar o carro. Hoje o pessoal coloca rodas enormes, luz neon, som muito potente, enfim, gasta-se uma fortuna para personalizar o carro. Esse Fusquinha aqui é de uma época que a gente dizia que no máximo alguém dava uma incrementada no carro. E como era um carro de um seríssimo pai de família, o que foi feito nesse automóvel aqui? Nada de tala larga, nada de volante esportivo, apenas alguns acessórios que tinham alguma utilidade e não eram apenas meramente acessórios estéticos, né? Por exemplo, esse bagageiro aqui, ó, que era importante porque um Fusquinha levava normalmente 4 ou 5 pessoas e o espaço para bagagem do Fusca todo mundo sabe que é muito pequeno. Para quem não se lembra, é bom até mostrar. Mala era aqui na frente, ó. E o espaço era ruim, quase nada. No máximo a gente conseguia deitar uma mala aqui. O resto das malas se colocava aqui atrás, ó, atrás do banco de passageiro, do banco traseiro, evidentemente, onde havia esse buraco aqui, que o pessoal guardava umas sacolinhas e tudo mais. E fazia outras coisas também. O meu pai teve um carro igualzinho a esse aqui, um Fusquinha exatamente desse ano. E eu me lembro, eu e meus 2 irmãos, pequenininhos, 3, 4 anos de idade, escondidos aí atrás, quando meu pai foi ao cinema com minha mãe num drive-in, para assistir Midnight Cowboy. Drive-in que nos anos 70 nada mais era do que um cinema a céu aberto. Eu dizia que esse Fusquinha aqui é um Fusquinha incrementado, não é envenenado. O motor dele é 1200, daqui a pouquinho a gente vai mostrar lá atrás, é bem fraquinho. Mas incrementado nos acessórios, como eu disse, que tinham alguma utilidade. Além do bagageiro lá em cima, aqui embaixo, olha, esse porta-treco de bambu, que era um acessório muito comum nos carros Volkswagen, nos Fusquinhas, e servia para guardar aqui uma coisinha ou outra, não para colocar celular, que na época nem existia, né? E aqui um agrado para patroa, né? Para dona do galinheiro. Um vasinho de flores, que era um acessório muito comum na Alemanha, e hoje, se você olhar o New Beetle, esse novo Fusca, que acabou sendo a recriação ou a releitura do Fusca, quase todos eles vêm com esse vasinho, com um vasinho de flores, que é um detalhe muito charmoso. E de som, olha aqui, ó, um autêntico rádio Jandal Ultrasonic, fabricado em Minas Gerais. O alto-falante ficava aqui, ó. AM, algumas ondas curtas, ia todo mundo pra praia no Fusquinha, com cachorro, papagaio e tudo mais, ouvindo uma musiquinha. Demorava pra chegar.
porque esse Fusca, como eu disse, tem um motorzinho 1200, que não é o motor mais rápido do mundo. Em compensação, é um motor ótimo de dirigir, é muito gostoso de andar com um Fusquinha desse. Mas é evidente que a potência não chega a ser a maior de todas. Esse é o último Fusca com motor 1200. Depois, em 67, a Volkswagen passou a usar o motor 1300, chegou a usar motor 1500 e motor 1600 no Fusca. Foram várias motorizações, mas sempre o motor de 4 cilindros, boxer, refrigerado a ar. Pequenininho, pequenininho, hiper versátil, hiper robusto, mas no caso desse aqui, Miliduque, como a gente brinca, não andava muito não. O velocímetro lá marca 120, mas para chegar a 120 só na descida com vento a favor e em queda livre. Só que a 80, 90 por hora você vai até o fim do mundo com um Fusquinha desse aqui. E quando eu digo ir até o fim do mundo, não estou exagerando não, porque um motor de Fusca roda milhões de quilômetros. Alguns, aliás, na Volkswagen, ela costuma premiar os motoristas que conseguem chegar a 1 milhão de quilômetros, 500 mil quilômetros rodados e tudo mais. E olha esse motorzinho aqui, que graça. Se a gente for lá atrás, nem barulho faz. Sequinho, sequinho, silencioso, redondinho. Não sei se passa na vistoria, né, na inspeção veicular, que hoje é necessária aqui em São Paulo, porque a emissão de poluentes desse carro, ela, é claro, é um pouco maior do que os carros atuais, fabricados com catalisador e tudo mais. Mas olha, que graça. Dá ou não dá para viajar com isso aqui até o fim do mundo? Para a maioria dos brasileiros é quase impossível a gente olhar para um Fusquinha e não lembrar do passado, né? Acho que toda família no Brasil tem alguma história com o Fusquinha, seja o primeiro carro da família, seja a realização de um jovem que conseguiu comprar o seu Fusca. Esse aqui, por exemplo, para mim traz grandes lembranças, como eu contei a história do cinema, né? Escondido no cinema. Até o chaveirinho é da época, olha só. Meu pai que me deu. Papai, teu exemplo é meu orgulho. Grande barato, né? E é legal porque quando a gente olha para um carro desse, a gente não está vendo só um monte de lata, um monte de fios, um veículo, uma coisa mecânica. Ele realmente acaba sendo um depósito de grandes lembranças, de grandes memórias. Então, parabéns pro Fusca, 75 anos, eu acho que para todo mundo que vê esse carro, alguma historinha vem à cabeça. E o legal mesmo é lembrar do passado, quando o passado é gostoso, as boas memórias que um carro também consegue trazer.